preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Professora Raia aqui com vocês. Espero que todos estejam bem depois desse recesso, né? Estamos aqui com nossas aulas remotas. Infelizmente não podemos estar presenciais, mas vamos dar continuidade. Gente, eu estou aqui representando a professora Alana, professora Márcia e professor Raimundo Lustosa. Nossa aula é a continuidade, gente, do capítulo 13, Espaços Urbanos. Hoje nós vamos ver na página 322, que fala sobre o ponto Sociedade Civil e a Gestão Democrática da Cidade. Então vamos lá para a nossa aula. Então, gente, logo aqui de início, Sociedade Civil e a Gestão Democrática. A administração pública, ela dispõe de instrumentos úteis para promover uma reforma urbana capaz de colocar o interesse público em primeiro lugar. Então, a administração pública ela tem que colocar o interesse público em primeiro lugar, bem como combater a especulação imobiliária, reduzir a segregação espacial. O que vem ser reduzir essa segregação espacial? Reduzir, pessoal, que as classes sociais elas estejam divididas nas cidades, porque não podem estar divididas. Então, reduzir essa segregação espacial e recuperar a capacidade da população de participar das decisões sobre a administração da cidade. Então, a população ela tem que participar das decisões da administração da cidade. E nós vamos falar de dois pontos importantes, onde fala sobre a participação da população na administração das cidades. Quais são esses dois pontos importantes que nós vamos falar? Nós iremos falar sobre orçamento participativo e economia popular, que essa economia popular é também chamada de economia solidária. Vamos falar primeiro aqui de orçamento participativo. O que vem ser, gente, esse orçamento participativo? Ele é um mecanismo de gestão governamental e instrumento de participação popular. Então, o nome já fala, né? Orçamento participativo. A participação popular, que tem como elementos centrais, além da participação cidadã, ele também tem a busca de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, a concepção participativa e deliberativa de democracia e a reinvenção político-institucional. Isto é, pessoal, a sociedade civil organizada, ela sempre influenciou indiretamente nas decisões orçamentárias dos governos. Entretanto, com o orçamento participativo, vai criar-se um caminho institucional e direto para a interferência no orçamento público. Então, vai ter a participação da população. E basicamente, gente, os objetivos essenciais do orçamento participativo são, vamos ver quais são os objetivos essenciais. Com a participação direta da população, pretende-se melhor definir as prioridades essenciais para os investimentos públicos das cidades.
aumentar a responsabilidade dos gestores públicos para com a população, por ele administrada, de modo que corresponda aos anseios por ela avocados. Então, vai aumentar com a participação da população, vai aumentar a responsabilidade dos gestores públicos. Outros objetivos essenciais do orçamento participativo: diminuir um pouco o poder de decisão de prefeitos e vereadores e assim abrir caminho institucional para que a população também possa opinar sobre a aplicação das verbas públicas. Então, a população ela deve opinar, ela deve participar, deve fiscalizar para onde vai a aplicação das verbas públicas. Com isso, vai diminuir um pouco o poder de decisão de prefeitos e vereadores, pois a população ela tem que estar em cima, gente, tem que fiscalizar. Outro objetivo essenciais, nós temos, entre outros casos, o orçamento participativo, ele também teria o intuito de diminuir a corrupção. Por que vai diminuir a corrupção? Ele tem o intuito de diminuir a corrupção porque a partir do momento em que a população ela fiscaliza, ela vai saber a destinação dos recursos do município. Então, fiscalizando, a população fiscalizando, vai diminuir a corrupção. É o que pretende, né? Que diminua a corrupção. Agora, pessoal, nós vimos orçamento participativo. Agora nós vamos falar sobre a economia solidária. O que é essa economia solidária? Gente, a economia solidária ela é definida como conjunto de atividades econômicas organizadas sob a forma de autogestão. Por quê, gente? Ela vai compreender uma variedade de práticas econômicas e sociais sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, rede de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Então, gente, ela vai tratar-se de uma forma de organização da produção, consumo e distribuição de riqueza, centrada na valorização do ser humano e não do capital. Ela vai ser caracterizada pela igualdade. Então, é justamente o nome, economia solidária, uns ajudando aos outros. E ela é caracterizada pela igualdade. Vamos lá. E quais são as principais características da economia solidária? Nós temos a cooperação, interesses e objetivos comuns. Nós temos a autogestão, práticas participativas. Nós temos dimensão econômica, que vai ser a viabilidade econômica. Nós temos a solidariedade, expressa em diferentes dimensões. Agora, pessoal, nós vamos ver exemplos de economias solidárias. Nós temos aqui o primeiro exemplo, a Airbnb, que ele é um site. Esse site, pessoal, ele possibilita a comunicação entre turistas do mundo inteiro e donos de imóveis. O ponto que mais chama a atenção nesse site, gente, é o seu leque de opções. Mesmo com pouco dinheiro, você pode arranjar um lugar para dormir. Então, é um site que ele ajuda as pessoas. Então, é um exemplo de economia solidária. Outro exemplo de economia solidária, gente, nós temos Uber. O que é o Uber, pessoal? É uma empresa americana, porém ela já atua no Brasil desde meados de 2014, estreando com o Uber Black. A companhia começou o seu trabalho no país, que é conectar motoristas executivos aos usuários do aplicativo que estiverem mais próximos. A parte mais interessante para os consumidores é que não há bandeira 2, como acontece nos táxis. Então, pessoal, Uber é uma forma de táxi, só que bem mais em conta.
bem mais barato para as pessoas. Justamente um exemplo de economia solidária. Uber encontramos em cidades grandes, capitais. Terezinha tem Uber. Você chama o motorista a partir de um aplicativo. E é bem mais em conta do que você chamar um táxi. Então, a empresa, que é um exemplo de economia solidária. Outro exemplo de economia solidária, nós temos Flat, que é fornecer um serviço que beneficia tanto quem fornece o veículo, através do recebimento de um pagamento pelo aluguel do carro, quanto quem aluga oferecendo conforto e preços acessíveis no aluguel de carros. Outro exemplo de economia solidária, nós temos a Netflix. Acho que todos vocês sabem o que é Netflix, né? Gostam de filmes, de séries, que ela no Brasil a empresa iniciou-se os seus serviços em setembro de 2011 e já conquistou cerca de 2,5 milhões de usuários. Por que é um exemplo de economia solidária, gente? Porque o valor do plano mensal para os brasileiros é 16,90 nessa base, né? Além disso, a empresa lançou recentemente o plano familiar, que sai bem mais em conta para todos. Então, é um exemplo de economia solidária. Gente, agora nós vamos ver aqui uma visão crítica do grupo em relação à economia solidária. Uma visão politicamente e uma visão economicamente, porém uma visão crítica. Falando politicamente, atualmente a economia solidária ela está sendo usada como pano de fundo numa disputa de duas correntes de pensamentos antagônicos, pensamentos diferentes. Por um lado, os grandes empresários que querem lucrar a todo custo. Então, eles usam a economia solidária apenas como promoção social. E, por outro lado, gente, nós temos as chamadas cooperativas, que elas veem a economia solidária como uma forma de implementar o seu projeto de poder, com o discurso de igualdade e autogestão das empresas. E a visão crítica, falando economicamente, que ela é viável como fonte de renda. Então, a economia solidária ela é viável como fonte de renda, falando economicamente. Porque a economia solidária, gente, ela vai acolher desempregados. Exemplo que nós vimos, né? Uber. Uber, as pessoas elas pegam seus próprios carros e elas utilizam como meio um táxi, como Uber, para ter uma renda extra. Então, ela acolhe desempregados, pequenos produtores e outros, pois se fundamenta na cooperação, na solidariedade, na responsabilidade social e na democracia, direito para todos. Então, gente, nós vimos sociedade civil e a gestão democrática da cidade, falamos sobre orçamento participativo e falamos também sobre a economia popular, que é a economia solidária. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham tido um bom proveito. Muito obrigada e até a próxima. Nossa frase de motivação: não há dias cinzentos para quem sonha colorido. Então, vamos sonhar colorido, alcançar os nossos objetivos, apesar de estarmos passando por um momento difícil, vamos em frente. Tchau e até a próxima.